Olá, pessoal. Estou aqui para a gente fazer uma webconferência. Na verdade, o intuito era que tivesse participantes, para que a gente pudesse debater aí o tema ética no estágio supervisionado. Eu fiz o convite e disponibilizei um texto para que vocês lessem esse texto e viessem para essa discussão, aí, esse debate em grupo, com essa leitura, né, para que a gente pudesse estar conversando sobre a ética no supervisionado. As questões de ética são bastante relevantes, né, dentro do estágio, porque a gente entende que ainda que como profissional e como já professor, vamos dizer assim, para os que já são professores, já atuam como professores, a gente vai estar fazendo estágio em uma outra escola que não é a nossa, né? Que não é que a gente está acostumado. Então, assim, a gente vai perceber situações e passar por alguns momentos, né, diferenciados do que a gente está habitualmente acostumado e às vezes situações que a gente se pega, né, pensando de que forma agir, de que forma, o que falar, e tem bastante questões conflituosas aí que a gente precisa parar e pensar, parar e refletir. Assim, o que a gente pensou quando propôs o tema, a ética, foi fazer uma reflexão sobre algumas situações que possivelmente a gente vai viver, né, nos momentos de estágio, sendo professor já ou não, né? Tem muitos alunos nossos que ainda não são professores, que estão buscando, né, essa formação e às vezes essas situações que a gente é colocado em xeque, né? A gente fica sem saber o que fazer. Então a gente vai conversar um pouquinho aí disso. Eu espero que enquanto eu começo a falar a minha fala, que colegas venham acessar para que a gente possa fazer uma troca aí bacana. Mas caso não ocorra, vai ficar o videozinho gravado, né, do que seria o nosso debate, e aí vocês assistam, por favor, e teremos outros momentos para que possamos conversar em grupo, ok? Então vamos lá, a gente colocou aí o nosso tema, né, o texto está disponível lá na nossa mediateca e ali no aviso, né, da convocação. Então a gente colocou alguns pontos aí que a gente julga importante estar falando e vamos conversar um pouquinho aí sobre o tema. O que é importante a gente entender é que nas experiências de estágio, né, a gente não tem uma regra pronta, né, não tem assim, não é nada normatizado, não é nada engessado, né. A gente, como professor orientador, a gente procura direcionar vocês assim para o momento desse confronto, vamos dizer assim, com a carreira que vocês estão buscando. Porque ele vai ser o primeiro, para quem já é professor, está acostumado, né? Não é difícil, ou não é menos complicado, vamos colocar assim. Mas para quem ainda não está acostumado dentro do sistema ali escolar, né, que somente foi aluno e agora está com outra visão de professor, às vezes a gente se pega em algumas situações que nos levam a uma reflexão, né? E aí, como a gente às vezes está como estagiário, está na casa do colega, e aí na casa do colega a gente precisa ter algumas normas, algumas regras, né, de conduta, e é bom a gente estar partilhando isso aqui uns com os outros, né? Então, como eu estava dizendo, não existe, né, um modelo pronto, não existe assim nada que a gente possa compartilhar com vocês, dizer façam assim que vai dar certo. Todo o processo de estágio, né, toda a experiência lá em campo, ela é um momento realmente de você
comparar, né? Você conflitar tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento, que você leu, né, teoricamente, e agora que você está vendo ali na prática como funciona. Então, assim, então a gente não tem como aqui dizer assim, o bom professor tem que fazer isso, ou alguma boa prática tem essa, porque depende muito do contexto ali onde você está inserido, né, dos desafios diários que cada professor vai enfrentar. E aí, é nesse sentido que a gente quer levantar aqui algumas questões, porque o futuro professor aí acaba resistindo, às vezes, algumas regras, alguns códigos, né, que a gente chama de conduta, a partir das suas próprias crenças, a partir dos seus próprios anseios, né, do seu próprio eu, né, das suas próprias teorias, e até mesmo da sua própria pedagogia, como eu falei aqui, porque o professor que já tem algum tempo e ele ministrando aula e ele faz o curso de pedagogia e ele vai para o campo de estágio, ele já vai com uma visão muito crítica do que ele mesmo já viveu. E a gente precisa estar com um olhar um pouco mais aberto para a gente observar, né, aproveitar esse momento e observar outras formas de fazer, né, outras formas de fazer docente, vamos colocar assim, e outras formas de conduta que talvez você, como professor naquele momento, fizesse, dependendo da situação, fizesse de forma diferente. E isso, às vezes, é quase que impossível a gente não intervir, vamos dizer assim. Mas é o que eu estou falando, no momento do estágio, você está ali como estagiário, e a gente precisa usar do bom senso para, em determinadas situações, a gente ficar mais comedido, né? Ser mais cauteloso e tentar não intervir de forma tão forte, vamos dizer assim. Eu não sei se é forte seria a palavra, mas não intervir naquele momento, né? Ficar somente como observador e depois, se tiver alguma dúvida, realmente chegar mais próximo a essa pessoa ou comentar essa situação ali de forma individualizada e não em grupo, né? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir aquilo que eu estou pensando aqui, mas aí vamos avançar aqui, talvez a gente consiga chegar em um consenso. Então, quando a gente busca essa reflexão sobre a ética, é impossível para a gente, né, não considerar as questões de moral, né, da moral. Então, assim, dentro da filosofia, moral e ética, elas são consideradas sinônimos. Então, a ética é como uma filosofia moral e a moral é como a realização dos valores éticos. Okay? Então, só para a gente ter uma definição. Então, por outro lado, né, a moral ela se refere ao indivíduo e a ética ao convívio ali em sociedade. Ok? Então, esses conceitos aí de ética e moral, elas têm liberdade, né? E elas têm características próprias do homem de uma forma genérica, né? E de uma forma que ela porta, assim, uma realidade social fundamental ali no estabelecimento das relações sociais. Então, dentro das profissões, a ética ela está intrinsecamente relacionada aos projetos societários, né, dentro da sociedade. Então, a gente só trouxe ali uma pequena definição para a gente entender aí o que é ética e o que é moral. Então, dentro desses vários grupos que se formam devido, né, à diversidade de conhecimento e técnica, somada ainda à multiplicidade ou ainda mais complexa, qual seja a formação moral e cultural da pessoa ali da escola ou da equipe. Então, dentro a gente tem que pensar, quando a gente for para o campo de estágio, como é que se dá, como entender ali, procurar entender primeiramente o local onde aquela escola está inserida, né? Procurar entender ali
quais situações do entorno daquela comunidade são relevantes ali, né? Qual o papel que essa escola e que esses profissionais de educação que ali estão desempenham na formação dessas crianças, né, desses jovens que ali estudam e dessa comunidade também. Né? A gente sabe que a escola, né, a educação, ela transforma. Mas aí a gente tem que procurar, no momento do estágio, ter esse olhar. Né? Por isso que a gente tem aquele momento de observação e caracterização do espaço escolar. E quando a gente vai fazer o nosso relatório final, a gente tem que ter tido, né, no momento dessa caracterização, esse olhar para a comunidade, para o entorno da escola, procurar entender ali como é que aquela escola se formou, qual a importância dela ali naquele contexto, né? O que ela oferece para aquela comunidade. Isso é uma parte importante. E, paralelo a isso, a gente tem que estar pensando o tipo de aluno que aquela escola tem, né? Qual o perfil desse aluno, quem são esses alunos que ali estudam, qual o contexto familiar deles, né? Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, o momento do estágio é bom que a gente tenha esses olhares diferentes. Ainda que a gente tenha experiência já em sala de aula, como professor, é bom que a gente faça essas leituras, né, de mundo ali, de realidade, para entender, né, e poder intervir ou auxiliar, né, no momento do estágio nessa comunidade. E aí, para que a gente possa manter, no momento do estágio, uma convivência pacífica, harmônica, né, bacana ali dentro do estágio, e entendendo ali essa diversidade de valores, a gente precisa ter alguns princípios. Vou colocar como princípios, tá? Então, primeiramente, a gente pensando na convivência, tá? Então, a gente convivendo no momento do estágio com os profissionais que ali trabalham, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter tolerância e a gente precisa ter atitudes éticas, né? E a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Esses 5 passos são importantes. O diálogo, sem dúvida. Como é que você vai fazer um estágio se você não consegue manter um diálogo ali com o gestor, com o teu supervisor, com o professor que está em sala de aula? É essencial que você tenha esse diálogo para que você desenvolva bem o seu estágio, né? Até com os próprios alunos da turma. Você não vai ficar ali como um fantasma sentado somente observando. Em muitos momentos você vai interagir com a turma, vai interagir com esses professores, né? E isso vai ser bom, né, para o teu crescimento. Então, outro ponto é o respeito. É essencial que você tenha respeito pelos alunos que ali estão, pelos profissionais que ali trabalham e que você também receba esse respeito, né? Então, que seja uma via de mão dupla, né? A tolerância é fundamental, né, para que se desenvolva bem o estágio, sem sombra de dúvida. Atitudes éticas, né? Nem tudo que você vê ou que você vir, né, e ouvir ali pode sair dali. Muitas questões que vão ser tratadas ali no momento do estágio, que você tiver em observação ali, você vai guardar consigo, né? Não precisa transcrever para o seu relatório. São situações às vezes que a gente fica chocado, mas que a gente entende que é preciso dar cuidado. Então, assim, o trabalho em equipe também é fundamental para que você continue desenvolvendo, né, e tenha um bom resultado aí no seu estágio. E aí a gente vai ver que, com base nessas
E aí, com base nessas 5 aí atitudes que eu compartilhei com vocês, a gente vai falar um pouquinho aí da ética profissional dentro do estágio. Então, a ética, ela vem do grego ethos, né, que é o modo de se ser, e a moral é do latim mores, que é costumes. Então, a ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Então, a ética, ela é universal e moral é cultural. A ética é uma regra, a moral é uma conduta da regra. Então, e a ética, ela é a teoria, a moral é a prática, tá? Só para a gente entender a diferença aí uma da outra. E aí, dentro desse contexto, a gente falando de ética profissional, ela está interligada, né, ao nosso conhecer. Ou seja, ela diz respeito à nossa competência, à nossa eficiência, né, de que todo profissional aí deve possuir para exercer bem a sua profissão. Então, primeiramente, a gente deve conhecer. Então, no momento do estágio, é justamente isso que você vai estar exercitando, né? O conhecimento da sua prática ali, de como você vai praticar no futuro. É um ensaio, né? Eu costumo dizer que o estágio é um ensaio do que está por vir ainda. Tem a questão, então a ética profissional também ela está interligada ao agir, que aí se refere ao que? A conduta do profissional, ou seja, são um conjunto, né, de atitudes que devem ser assumidos no desempenho da nossa profissão, tá? Então, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ter a ação, para que a gente tenha a ética. Então, as virtudes de um profissional ético, elas são específicas, aí vamos dizer assim. Então, você tem que ser responsável, você tem que ser leal, você tem que ter uma boa iniciativa, né? Você tem que ser humilde, você precisa ser honesto, otimista, você precisa ser competente. Então, acaba sendo uma série de fatores que vão te influenciar a desenvolver, né, essas virtudes para que você possa alcançar o sucesso, vamos colocar assim, tá? Então, assim, alguns detalhes dentro dessa questão do profissional ético a gente precisa destacar. A gente precisa, né, estar sempre comprometido com aquilo que a gente combinou com a escola. Então, a gente aí precisa ser responsável, né? A questão da lealdade, a gente precisa ser leal aos profissionais que ali estão nesse momento de estágio. A gente precisa ter iniciativa de ver situações e auxiliar, né? Ser proativo, né? Vamos colocar assim, de ver situações e poder auxiliar esses colegas que ali estão. A gente precisa ter humildade, né? De reconhecer que nesse momento você está ali aprendendo e às vezes não é fácil a gente aprender, porque com o outro, né? Então, mas que você se dispa de si mesmo e consiga ser humilde nesse momento e abraçar ali que é um momento de aprendizado, de um momento de um olhar diferente para a sua própria prática, né? A gente precisa ser honesto consigo mesmo e reconhecer que a gente não sabe tudo, então se colocar à disposição do outro. A gente precisa ser otimista no sentido de que a gente precisa ver com bons olhos, né? E entender ali todo o contexto da nossa futura profissão, da nossa profissão. E a competência aqui, eu colocaria que a gente precisa ser competente no momento da execução ali das tarefas que a gente precisa cumprir e no momento de estar junto, né, próximo ali a essas turmas, ou essa turma que você está estagiando, ou esse profissional que está ali te auxiliando para que você faça o teu estágio, tá? A gente precisa estar sempre, né, pronto e capacitado para enfrentar as mudanças. Isso é essencial no momento do estágio. A gente precisa ter consciência, né, da importância, né, melhor dizendo, da atitude para realizar ali os nossos objetivos. A
A gente precisa saber controlar os nossos sentimentos de angústia e preocupação, né? No momento que você estiver ali no estágio, é importante que o teu lado pessoal, por pior que seja, ele fique na sua casa e que você esteja ali focado no que você está fazendo, né? Isso não pode intervir, não pode atrapalhar naquilo que você já combinou com a escola. Você precisa saber, né, como a gente já ensaiou aqui, nossa fala, de a hora da gente fazer colocações. Nem sempre é a hora e o local e o momento do estagiário fazer alguma colocação. Então, espere a melhor hora, espere o melhor local, ainda que você não aceite ou que você não compreenda a situação naquele momento, no momento oportuno, chame a pessoa com que você não entendeu, ou a situação que você não entendeu, e converse com essa pessoa em particular, para que isso não cause nenhum desgaste e nenhum outro problema maior para você, né? Saber controlar aí os problemas, né? Vão surgir problemas eventuais, mas podem surgir sim alguns problemas no momento do estágio, e você precisa ter controle sobre esses problemas, essas situações, e trabalhá-las da melhor forma possível. Saber voltar atrás quando você cometer algum engano, se você tiver alguma falha, alguma informação que você passa errado, alguma situação que você perceber que se enganou, né, que cometeu algum erro, que você assim, possa se reconhecer isso e pedir desculpas, né, e se retratar da melhor forma possível, o mais breve possível também, isso é importante, para que você ganhe o respeito e a confiança ali das pessoas com quem você está convivendo. Ok? Ainda dentro dessas sugestões práticas, éticas, é bom que nesse momento de estágio você se mantenha motivado, que você seja gentil e seja atencioso, né? Que se você se preocupe ali e seja objetivo, e seja honesto. Uma questão que a gente sempre procura trazer, que a gente trata aí como ética, é a questão da vestimenta, né? Observar que tipo de roupa as pessoas ali estão usando e que você também se vista de acordo, tá? Procure andar de acordo com a vestimenta das pessoas que estão ali. Cuidado com roupas que não são apropriadas para aquele momento, para aquele local, né? A gente precisa ter esse pensamento, ter essa visão também, tá? A gente precisa se preocupar com a forma como a gente fala, com o tom de voz que a gente tem, com os gestos. Ali é um local de trabalho, então é necessário que a gente tenha essa postura, né, e tenha essa preocupação. Você vai ser um educador, então se você... claro que a gente tem vícios linguísticos, muitos, mas a gente pode tentar corrigi-los no decorrer do nosso processo, e a gente vai se controlando, falando menos aquilo, procurar não estar falando muita gíria, cuidado com as brincadeiras fora de hora, né? E aí a gente vai falar, né, da questão do controle das emoções, né? Não é que a gente vai anular essas emoções. Claro que você vai ver situações em que você vai achar graça, que você vai se entristecer, e não é por isso que você vai anular essas emoções, não é isso. Mas, assim, tudo tem hora e local. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência também e que a gente saiba separar, tá? Cuidado com o uso do celular. No momento do estágio ali, não é que você não possa atender ou que você não possa receber fazer alguma chamada, por exemplo. Mas não é o local. Naquele momento ali você tem que estar focado
nas suas atividades de estágio ali, nas coisas que você precisa estar cumprindo, desde o momento que você se coloca como estagiário e se apresenta na escola, a escola vai contar com você naqueles determinados dias, até para fazer alguma atividade. Então, você precisa ter esse comprometimento e precisa estar auxiliando ali no que eles te solicitarem. Então, ficar o tempo todo no celular não é aconselhável, né? Não é bacana a gente ter esse tipo de comportamento, né? Não falar demais, nem falar de menos. Falar demais aí eu colocaria como você fazer muitas intervenções ou muitas perguntas ou questionamentos no momento da aula lá, né, da observação, ou mesmo nos momentos de estágio, ficar com conversas sem sentido, né, puxando conversa que atrapalha ali a pessoa no desempenho da profissão dela, porque você está em estágio, mas ela está no desenvolvimento da profissão dela, das atividades que ela tem que cumprir. Então, que você tenha essa noção, não atrapalhe as pessoas, né? Que você tenha ali essa noção. E falar de menos também é aquela pessoa que não conversa com ninguém, né? Tem aquela pessoa que é muito tímida, mas também que não procura vencer essa timidez e não conversa com ninguém, né? Entra, cumpre as horas de estágio e sai sem falar com ninguém, sem trocar uma palavra com ninguém. Isso também é um perfil complicado. Então, é necessário que você vença, que você ultrapasse essa barreira da timidez e consiga trocar ideias. Esse é o momento para você tirar dúvidas, para você se abrir um pouco mais e até ganhar um pouco mais de segurança em si mesmo, né? Então, não é falar demais, mas também não é falar de menos. Você tem que ser o meio termo, tá? Assim, o propósito dessa webconferência era o debate. Eu queria que vocês trouxessem para mim situações, questões, né, com relação à ética dentro do estágio, para que a gente pudesse debater, que a gente pudesse discutir, que a gente pudesse encontrar caminhos, né, saídas aí para estar trocando ideia e respondendo essas questões. É lógico que a gente trouxe aqui assim muito superficialmente o tema. A gente trouxe algumas situações, na verdade, algumas coisas que a gente, como professor de estágio, já viveu, já viu, né? E a gente realmente tem uma preocupação com relação a isso, porque quando o aluno vai para a instituição fazer o estágio, ele não vai sozinho, né? Não vai só o aluno, não vai só a Luciana. Vai a Luciana, vai a Unigran Rio, vai o professor orientador, que no caso sou eu. Então, todos nós, né, o nome da Unigran Rio, o meu nome e o seu vão estar lá. Então, qualquer atitude que você tome, qualquer coisa que você faça, que favorável ou desfavorável, o nome da Unigran Rio, o nome da Luciana e o seu nome também vão estar lá. Tá? Então, assim, que você pense nesse contexto também, nos momentos de estágio, que você, lógico que todos nós somos adultos, somos capazes, mas as questões éticas estão aí, a gente precisa também ter esse entendimento, né? E, assim, eu espero que vocês tenham gostado aí da gravação, que na verdade agora virou uma gravação, não virou mais uma webconferência. Espero que vocês participem das próximas webconferências que a gente vai estar abrindo aí com vocês, tá? E eu vou mantendo contato com vocês através dos avisos, mensagens, no decorrer do semestre, e espero em breve, tá bom? Então, estou terminando por aqui. Um forte abraço para vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.